Hoje eu vou ensinar você a sair desse Power BI para esse Power BI e tudo isso em menos de 20 minutos. Então, vamos lá. Nós temos aqui um Power BI bem simples, ele está todo em branco aqui. Muitas pessoas acabam entregando esse tipo de relatório para o supervisor, para o chefe, quando ele pede, sem trabalhar ele muito visualmente. Mas assim como qualquer outra ferramenta de tecnologia, a usabilidade e o design eles são muito importantes para a gente poder dar uma cara nova para esse visual e facilitar também a visualização do usuário final. Então vamos lá, a gente tem algumas coisas que podemos fazer aqui para melhorar o nosso visual. Primeiro, vamos escolher um fundo padrão para ele aqui. No momento ele está como branco, a gente tem um fundo branco aqui. Nós vamos em visualizações, formatar sua página do relatório e em tela de fundo. Aqui em tela de fundo, nós podemos escolher uma cor para ser o fundo do nosso relatório ao invés da cor branco. Então eu vou escolher uma cor aqui mais escura, um azul um pouco mais escuro, e vou remover a transparência aqui embaixo. Lembrando que aqui, pessoal, você pode escolher qualquer outra cor que se adeque mais à sua empresa ou ao objetivo do seu relatório. Eu vou optar por essa cor mais escura. Aqui vocês podem ver que do lado esquerdo ele ficou um pouco estranho, mas isso é porque nós vamos fazer a etapa 2 agora, que é justamente remover essa tela de fundo dos gráficos aqui. Então, para poder facilitar o nosso trabalho, nós vamos aqui em exibição, clicar em temas, nessa setinha aqui, e vir em personalizar o tema atual. Nessa aba, nós podemos personalizar várias etapas do nosso relatório de forma automática. Então a gente não vai precisar ficar mexendo visual por visual, gráfico por gráfico. Nós só vamos aqui e uma vez que a gente mudar algumas das informações aqui, ele já vai alterar para todos os gráficos do nosso relatório. Então vamos lá. A gente vai clicar em texto primeiro e vou mudar a cor das fontes para branco em vez de preto. Então, geral, cor da fonte, branco, título, mesma coisa. Cartões e KPIs, branco. O cabeçalhos da guia eu não vou mexer, tá? Então, beleza. Aqui nós temos algumas cores padrão para o nosso relatório. Eu vou optar também por colocar um azul mais claro. E vou fazer por tons de azul, no meu caso aqui. Essas cores aqui são as que vão aparecer nos gráficos em si. Beleza, pessoal? Aqui em avançado, nós temos também elementos. Então, eu vou mudar aqui elementos do segundo nível para branco, para facilitar a alteração dos textos. E elementos do primeiro nível para branco também. Aqui em visuais, nós vamos ir em tela de fundo e colocar 100%. Em borda eu não vou mexer no momento, porque eu quero mostrar para vocês primeiro, direto no gráfico, como fica essa alteração. Mas nós poderíamos também colocar uma borda aqui direto, que ia ser aplicada em todos os gráficos. Eu vou clicar aqui em aplicar. E olha como é que já fica diferente, pessoal. Só essas alterações. Nosso gráfico já deu outra cara. Então é o seguinte. Continuando aqui as alterações, o que nós vamos fazer? A gente vai adicionar um título que seja condizente com o nosso relatório. Então vamos clicar aqui em inserir, caixa de texto, e colocar essa caixa de texto aqui em cima. Então vamos escolher um título para o nosso relatório, que nesse caso é um relatório financeiro de teste. Então vamos colocar relatório financeiro. Centralizar, aumentar o tamanho da fonte, dar um Enter para diminuir e centralizar ele. E aqui nós já temos um título.
Então, pessoal, o nosso dashboard já melhorou muito o visual dele, mas nós temos ainda algumas alterações para serem feitas que vão auxiliar mais ainda a dar um visual mais bacana para ele. Então é o seguinte, aqui nessa parte, a gente pode colocar tanto uma borda quanto uma sombra. São duas coisas bem interessantes para a gente colocar. Então, só exemplificando, nós vamos colocar primeiro nesse visual aqui. Nós conseguimos colocar em todos, mas vamos colocar primeiro no título para exemplificar como fica essas alterações. Então, nós temos aqui em fronteira visual, podemos clicar aqui, colocar uma cor azul um pouco mais escura, nesse caso. E tá bem apagadinho aqui, mas isso aqui é uma bordinha que ela ajuda a separar um pouco os elementos. Então, no meu caso, eu coloquei uma borda um pouco mais escura. Só que nós podemos também, só para ficar mais fácil de visualizar, colocar uma borda um pouco mais clara. E dá para ver melhor agora. Ele faz uma separação aqui entre os elementos. Beleza. Isso aqui é uma borda. Outra coisa que é muito interessante a gente colocar é que em efeitos e habilitar sombra. Uma vez que a gente habilita a sombra, nós vamos escolher uma cor também que seja mais parecida um pouco com o plano de fundo, para não destoar tanto. Um azul claro também. E também é outra coisa que já dá outra cara para o nosso relatório. Aqui vocês podem ver que ele já foi adicionado uma pequena sombra aqui. E agora eu vou adicionar no restante dos gráficos. Então vamos lá. Vou ajustar um pouco o tamanho dos gráficos aqui. Colocar eles numa posição melhor. Vou aumentar o tamanho deste aqui. Aumentar o tamanho deste. Diminuir um pouco o filtro, colocar ele um pouco para baixo. Beleza. Então vamos lá. Agora vamos fazer as mesmas alterações para os outros gráficos aqui. Como eu já mostrei para vocês como a gente insere a borda manualmente, agora a gente pode vir aqui em exibição. Antes disso, vamos só pegar qual que é a cor que a gente usou na borda ali, para ficar mais fácil. Vamos em efeitos, fronteira visual, clicar aqui em mais cores e esse é o Rex da cor. Então vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui, personalizar o tema atual. E agora, aqui em visuais, nós vamos alterar a borda. Então vamos direto aqui que ele já vai alterar para todos. Então vou clicar aqui, cor, e jogar o Rex novo. Beleza. Aqui em raio, nós podemos arredondar os cantos dos visuais. A gente também vai usar essa funcionalidade. Então vamos colocar um raio aqui de 13 e clicar em aplicar. Então, como vocês podem ver, pessoal, ele já colocou borda em todos os gráficos. E isso aqui já poupa muito nosso tempo. Aí agora ficou até mais fácil de ver aqui onde a gente tem que alinhar os relatórios. Para eu gerar um pouquinho mais de espaço aqui, eu vou clicar na tela, aqui em formatar sua página de relatório, configurações da tela, e vou aumentar um pouco a altura. Vou colocar a altura em 1200 aqui, que ele vai abrir um espaço aqui para baixo para eu poder colocar meus gráficos, senão fica muito apertado. Então vamos lá, vamos descer um pouquinho. Descer, colocar os cartões um pouco mais para baixo. Alinhar esses gráficos aqui. Beleza. Então, para poder continuar nosso relatório aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir sombra nos outros elementos. Então, a sombra ela tem que ser elemento por elemento. Nós só podemos selecionar elementos em comum. Por exemplo, esses três são filtros, então eu posso selecionar os três e colocar sombra. Mas eu não posso selecionar, por exemplo, filtros e gráfico e colocar sombra. E você vê que aqui do lado ele já nem aparece a opção para mim. Então vamos lá, selecionar esses três, clicar em formatar seu visual, geral, efeitos,
e adicionar uma sombra. Então a cor da sombra também se atentem para não ficar muito destoante do fundo, para dar um efeito mais legal. Então um efeito de azul mais clarinho. E separar eles aqui. Beleza. Colocamos a sombra no nosso primeiro elemento. Outra coisa que está acontecendo aqui em cima é que o filtro de data não está funcionando porque acabou aumentando o tamanho dele e colocar uma borda aqui. Nós vamos fazer duas coisas nesse gráfico. A gente vai tirar esse cabeçalho escrito data aqui em cima e remover dele a borda também. Então vamos remover. Beleza, agora ele está certinho. Vamos lá. Nós vamos adicionar também nesses cartões aqui em efeitos, as bordas. Perdão, vamos adicionar as sombras. Então vamos clicar em sombra. E mesma coisa, escolher uma cor mais aderente. Nesse caso específico, pessoal, nós vamos tirar as bordas aqui desses cards aqui, porque pessoalmente eu gosto bastante do efeito que é gerado sem as bordas nele aqui. Então vamos tirar as bordas. E ele dá esse visual como se ele estivesse mais inserido no relatório. Então beleza, a gente já viu que o nosso relatório mudou bastante aqui, já deu outra cara para o nosso relatório. Só vou dar uma distância aqui entre os visuais. Beleza. O que nós podemos fazer aqui também para continuar melhorando nosso relatório? Muitas dessas informações aqui no eixo Y e esses rótulos aqui, eles acabam mais atrapalhando efetivamente a análise do que auxiliando. Então nós podemos fazer também uma limpeza nessas informações. Por exemplo, aqui embaixo, produto, país. Essas informações muitas vezes são intuitivas, né? Elas acabam gerando um pouco de poluição visual, na verdade. Então vamos clicar aqui. Em eixo X, nós podemos tirar o título de país, que já é intuitivo, né? Aqui tem nomes de países só. No eixo Y, nós vamos tirar também esse soma de vendas, lembrando que isso é uma coisa bem pessoal, tá? Vai depender da sua realidade, do seu relatório, do que você quer mostrar com seus dados. Mas como a proposta aqui é deixar um visual mais atrativo, nós vamos optar sempre por que é mais minimalista, né? Mas no caso de vocês, se for uma informação importante, então lembre-se de mantê-las. Então vamos tirar aqui o título e esses valores. Nós vamos optar aqui por deixar em rótulos de dados. Então vamos habilitar os rótulos de dados e ele já mostra para a gente aqui a venda por meio dos rótulos, né? Fica um pouco mais visualmente atrativo. Então nesse caso aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos no eixo X, remover o título, remover no eixo Y o título também e os valores e vamos adicionar em rótulo de dados. Então a mesma coisa, agora a gente tem as informações aqui para o rótulo de dados. Nesse caso aqui também a gente vai remover só essas linhas de trás aqui. Então removemos no eixo X o valor. Aqui a gente pode manter, né, porque ele traz para a gente essa informação da data, é importante. E a gente agora vai aqui em rótulo de dados, a mesma coisa. Então vamos aqui, ó, rótulo de dados e habilitá-los. Agora a gente tem informação mais palpável aqui. E no eixo Y a gente pode tirar o título também, ele da esquerda. Então beleza, pessoal. A gente já vê que o nosso relatório ficou outra coisa aqui. Já é uma realidade muito superior. Então isso aqui já seria um relatório para você apresentar no seu trabalho que as pessoas iriam valorizar bem mais. Dá outra cara para a apresentação. E nós só vamos continuar mexendo em algumas outras funcionalidades e mostrando outras formas de design que esse relatório poderia ficar também. Então vamos lá. Vamos centralizar aqui. Esses ajustes eles são válidos também, né? Porque cada relatório tem um tipo de informação e a gente quer mostrar eles da melhor forma possível. Tem uma combinação de gráfico para cada relatório, né? Então, nesse caso aqui, vamos explorar agora sem as bordas. Nós vamos tirar as bordas aqui. Então, vamos aqui, mesma coisa, em efeitos, fronteira visual, vamos tirar as bordas. Vamos tirar desse aqui, tirando de todos. A gente vai optar agora por só colocar uma sombra, assim como a gente fez nesse daqui de baixo. Então vamos selecionar os dois, geral, efeitos,
sombra. Em sombra a gente vai escolher a mesma cor. Aqui mesma coisa. Esse aqui de baixo, a mesma coisa. Perdão, sombra. Então, outra forma aqui gráfica do nosso relatório, utilizando apenas, só alinhar essa aqui também, utilizando apenas a sombra, em vez da borda, que também, quando a gente usa uma tela de fundo com transparência 100%, também funciona bastante, tá? Que é o caso desse relatório aqui. Então, nós já vimos que é possível, com pouco esforço, melhorar bastante o visual do Power BI. Nós podemos adicionar algumas outras informações aqui, como um logo, por exemplo, do lado esquerdo, que também traz um visual bem bacana. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem assistir mais vídeos de Power BI, principalmente focando na parte gráfica, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo. Muito obrigado a todos.